minha tela? Sim. Ok. Então, do slide atual. Então, pessoal, só vou encostar a porta aqui. Espera só um pouquinho. Coisas de casa, né? A pandemia nos propiciou todas essas. Bom, pessoal, então vamos lá. Dando sequência, então, a nossa revisão, a gente vai falar agora sobre o número 3, o torus e os números 3, 6 e 9. Isso aqui a Adri vai gostar. Ele vai falar um pouquinho sobre o Tesla. O triângulo, o tetraedro e os sólidos de Arquimedes. Tá? Bom, é importante a gente relembrar, tá, que isso daqui é uma apresentação, é um estudo, tá? Ele não está nada aprofundado. De cada um desses assuntos que a gente vai falar aqui, cara, a gente poderia falar horas, né, só sobre o número 3, sobre toda a simbologia do número 3, sobre a numerologia, né, relacionada ao número 3, né, sobre cada um desses, nossa, dá para falar muita coisa, tá? Então, isso daqui é só um estímulo para que, enfim, desperte a curiosidade, né, e que, enfim, a gente estude, depois partilhe, né, nas nossas reuniões, as nossas, né, conclusões, as nossas descobertas, tá? Então, bora lá. Então, no início da apresentação do número 3, a gente veio com essa proposta, né? Que Maia, a ilusão, é a causa das múltiplas formas. Este mundo é como uma encenação teatral, uma espécie de traje de fantasia. A natureza, ou o mundo objetivo, assume várias formas pela manipulação de Maia, o desejo que ilude. Isso daqui é uma frase do Sai Baba, Sri Satya Sai Baba, tá? Bom, como a gente estava vendo ali, né, existe uma energia anterior à forma, né, e a partir do número 3, né, onde a gente vai ter o triângulo, que vai ser a primeira forma que a gente pode ter, né, em duas dimensões, como sendo o triângulo, em três dimensões, como sendo o tetraedro, toda essa energia, todas essas frequências começam realmente a se manifestar. Né? Mas a gente tem que ter, né, sempre na consciência aquele pontinho que a gente falou lá no começo da nossa reunião de hoje, né, aquele ponto adimensional, né, mas que ele marca um ponto no espaço, apesar de não ter altura, largura, profundidade, né, ali que está a nossa essência. Né, e a partir dali que todas essas energias, né, vão se manifestar, mas que tudo isso também é uma encenação teatral. Né, que isso daqui é tudo ilusão, que a nossa verdadeira essência, né, está lá dentro, em comunicação com o todo, que não tem forma, né, ou tem uma forma que a gente ainda não consegue entender. Eu achei essa imagem aqui em cima também bem interessante, né, porque é uma ilusão de ótica, né, esse triângulo infinito, né, que ele vai se entrelaçando e vai se formando, ele é uma forma bem legal. Tem tudo a ver, né, com o que a gente falou. E a sugestão que a gente fez, né, a partir desse nosso quarto encontro, né, que foi o número 3, seria que a partir do número 3, né, do triângulo e tetraedro, não olharmos mais para as formas, mas para o vazio entre elas. Inclusive, a Clara, né, partilhou com a gente que, numa das aulas de arte, um professor dela sugeriu que ela desenhasse, né, um objeto, não a partir do objeto, mas do espaço, né, que estava ao redor dele, né? E isso é uma prática, pessoal, muito legal, né? Quando a gente começa a observar as coisas, não as coisas, mas pelo espaço entre elas, a gente começa a descobrir muita coisa, vem muita informação, e novamente isso está atuando num nível subconsciente, né? E a gente começa dessa forma, né, a ter algumas outras percepções na nossa vida prática. Tá? Que tudo começa a vir dessa transformação interna, na verdade, da nossa consciência externamente, né, mas essas informações atuam, né, inconscientemente. Tá joia? Bora lá. Bom, os arquétipos, né, transcendem o tempo e o espaço. Para entendermos a geometria sagrada, temos que entender os arquétipos dos números, e depois das formas geométricas, entendendo como sendo a manifestação dos números, né, em duas dimensões e em três dimensões. Bom, o arquétipo, né, o que é o arquétipo? É um entendimento universal de um símbolo. O símbolo tem mais de um significado, tem mais significado do que a palavra.
né? Ele também pode ter mais do que um significado. Agora, um emblema, né, é um conjunto de símbolos. Se a gente pegar, por exemplo, uma bandeira, a gente vai ter ali vários símbolos, né, formando aquele emblema. Tá certo? Bora lá. A energia dos números, né? Além da simples quantidade, a nível ideal, os números estão impregnados por uma qualidade, de tal maneira que a dualidade, a trindade ou a tétrada, né, por exemplo, não são simples compostos de 2, 3, 4 ou 6 unidades, mas sim um todo ou uma unidade em si mesmas, cada uma delas com suas correspondentes propriedades. O 2, por exemplo, considera-se uma essência original, da qual procede e em que se fundamenta na sua realidade o poder da dualidade, né? Como a gente acabou de ver, né, quando a gente falou ali do número 2. Bom, então o número 3 combina as qualidades do 1 e 2. É uma vibração fascinante e diversificada, contendo as qualidades da manifestação e da autoexpressão. O íon, que começou a existir do zero, procurou assegurar sua individualidade sobre o 1 e sentiu a atração de outros sobre o 2. Agora, desperta para a necessidade da interação social. 3 é a necessidade de comunicação e de se envolver na pura alegria de viver, através de sua exuberante reação à vida. O 3 é radiante e transmite entusiasmo a todos. 3 é o extrovertido, cujo magnetismo pessoal atrai outros e os inspira a se expandirem e a crescerem. É o ator que possui uma apreciação inata pelo prazer, romance, arte e beleza. A sua imaginação criativa permite que tudo seja possível. Por esse motivo, é envolvido em muitas emoções e experiências. O 3 é amigável e expansivo, empenhando-se na sociabilidade e na variabilidade. Se qualquer um dos números pudesse ser chamado de despreocupado, seria o efervescente 3. Palavras-chave: expansível, sociável, dramático, comunicativo, diversificado e criativo. Pessoal, eu achei interessante enfim, essas informações a respeito do número 3, e eu tirei ele desse livro chamado Numerologia e o Triângulo Divino, dessa autora chamada Faith Javani e o Dusty Bunker, da editora Pensamento, na página 19. Bom, o número 3, né, tá aqui o Sirian para aclarar. Ele está super relacionado. Bom, lindo, né? Sim. Nossa. Então, bom, o número 3, então, é a soma do par e do ímpar. Pelo arquétipo do 3, entendemos que tudo na vida tem um ponto em comum, a polaridade unificada por um terceiro ponto de vista, né, que é essa imagem que representa bem um triângulo. Um lado, seu oposto e o caminho do meio, ou seja, tese, antítese, síntese. As 3 cores primárias que formam todas as cores do espectro, né, que a gente vê várias vezes quando está estudando, né, que as 3 cores primárias, tal, nessas relações surgindo todas as outras. Outra visão, né, a cor sendo emocional, a forma sendo físico e a geometria sendo o causal. Então, as moléculas têm essa afinidade, mas todos atuam em todos os corpos por ressonância. Na música, o 3 seria o ritmo, que representa o corpo, a melodia, que representa a alma, e a harmonia, representando o espírito. Dó, mi, sol, tudo que é harmônico trabalha no nível espiritual. Aí da importância, né, pessoal, da gente estar sempre ouvindo melodias harmoniosas, né, porque isso daí vai estar sempre trabalhando, né, em níveis espirituais. Bom, mais uma colocação a respeito do 3 é a trindade fundamental que está por trás de todas as tradições: Pai, Mãe, Filho, Ísis, Osíris e Horus, próton, elétron e nêutron, né, para a galera da tradição científica, os 3 estados da matéria, sólido, líquido e gasoso, e da consciência, sendo o consciente, o subconsciente e o inconsciente, para os psicológicos. Bom, o número 3, Deus onipotente, Pai Criador, onipresente, Filho, amor e onisciente, Mãe, Espírito Santo, inteligência. A mônada, a ponta do triângulo equilátero é o Pai, a linha esquerda é a Mãe, que representa a origem de todos os contrastes da natureza, onde o bem e o mal se bifurcam. A linha direita é o Filho,
a base é o plano da natureza natural, onde a natureza se apresenta. O pai e a mãe se relacionam através do filho, a conciliação da dualidade. Lembrando que a gente sempre está falando em termos simbólicos, tá? Outra visão da Trindade, né? O pai sendo o som, a vibração, sentido, vontade e poder, seria a ponta superior do triângulo, o filho sendo a luz, autoestima, amor, sabedoria, sendo a ponta esquerda do triângulo, e a mãe sendo a forma, a geometria, a estrutura, a atividade e a inteligência, sendo a ponta direita do triângulo. Pessoal, me desculpem, eu não coloquei, né, as referências de onde que eu tirei essas informações, mas com certeza foi pesquisando a respeito do número 3, né, e do triângulo na internet, me perdoem. Se bobear, está na apresentação, na nossa apresentação original lá, no final das referências, tá? Me desculpem. Bom, tríade, agora a gente está falando dentro daqueles termos da literatura comparada, né, do Jesus Atom, tá? Que seria desse livro com esse daqui, né, que são dois livros maravilhosos a respeito de geometria sagrada, tá? Vamos lá. Então, para Jesus Atom, dentro desse livro da geometria sagrada, bases pitagóricas, científicas e naturais, né, ele fala que a tríade é a manifestação da vida, a união dos opostos complementares em um ponto comum. Tríade, onde termina a dualidade em uma terceira figura. O triângulo está em tudo no universo, que para ter um mínimo de informação precisa conter o número 3. Tríade. Tá? O problema da dualidade se resolve na simbologia pitagórica mediante a tríade, o 3. É aquilo que a gente viu no slide anterior. A tríade relaciona os opostos, dando lugar à harmonia, razão pela qual foi equiparado com a prudência, a sabedoria e a amizade. Então, a prudência, a sabedoria e a amizade tem tudo a ver com a harmonia. Deixa eu fazer um pequeno parênteses aqui para citar, né, o William Blake, que ele tem enfim, um livro que chama-se não sei o que, Infernais, Provérbios Infernais, que ele tem uma visão completamente diferente da harmonia, que ele fala que a harmonia é uma solteirona velha e feia, cortejada rica e feia. Desculpa, a harmonia é uma solteirona rica e feia, cortejada pela impotência. Esses provérbios infernais, ele tem várias coisas que provocam, né? Outra que ele fala assim, que eu gostava, né, bastante hoje em dia, já estou muito mais achando que a harmonia é minha melhor amiga. Ele falava que o excesso é o caminho que leva ao palácio da sabedoria. Quem deseja e não age, gera pestilência. E por aí ele vai. Mas hoje em dia a gente vê a harmonia como sendo uma companheira bonita, equilibrada, racional, sábia. Então, desculpa, prudência, eu falando da harmonia. A prudência que é a solteirona, tá? Não é a harmonia. A prudência que é a solteirona rica e feia, cortejada pela impotência. Desculpa. Bom, vamos lá. A tríade é chamada de amizade e paz, e também harmonia e unidade, pois todos são coesos e unificados dos opostos e díspares. Por isso, também a chamam de casamento. Isso é o jâmbico, né, da teologia da aritmética. Então, a tríade é chamada de amizade e paz, e também harmonia e unidade, pois todos são coesos e unificadores dos opostos e díspares. Por isso, também a chamaram de casamento. Bora lá. A singularidade da tríade reside no fato de que é o único número que é igual à soma daqueles menores a eles. Ou seja, 1 mais 2 é igual a 3, e ao mesmo tempo o único cuja soma com os inferiores equivale ao seu produto. Ou seja, 1 mais 2 mais 3, né, que é igual a 6, é igual a 1 vezes 2 vezes 3, tá? Que também é igual a 6. Assim, o resultado da soma do 2, princípio receptivo e feminino, e do 1, princípio masculino, é o número da criação, pois embora a multiplicidade ou manifestação universal tenha sua origem na mônada e na díade, a manifestação universal propriamente dita não pode ocorrer sem o 3, a tríade. Tá? Mais uma vez, porque o triângulo, né, é a primeira forma que se apresenta na manifestação. Então,
Agora já o que fala o Robert Lawler. Engraçado que aqui no número 3 eles têm mais ou menos a mesma ideia, tá? Então, 3 é uma quantidade, mas como princípio representa a trindade. Seu sentido formal é a do triângulo, que é formado por 3 pontos. Com o 3, dá-se uma transição qualitativa dos elementos abstratos do ponto e da linha ao estado tangível e mensurado, denominado superfície. Né? Como a gente viu lá no começo, né, esses axiomas da geometria, né, que é ponto, linha, ângulos e tal. Bom, na Índia, o triângulo era chamado a mãe, pois é a membrana ou canal de nascimento, através do qual todos os poderes transcendentes da unidade e sua divisão inicial, numa polaridade, devem passar para entrar no reino manifesto da superfície. O triângulo atua como mãe da forma. Isso aqui, então, Robert Lawler, na página 12. Bom, o yin e o yang são 3, o positivo, o negativo e o todo. O 3 e o 6 representam cada lado do yin e do yang, e o 9 é a transformação, a curva entre eles. Vemos o universo em termos de dualidade, porque a gente só vê os efeitos. Isso aqui foi uma palestra da Célia Petain, que foi numa loja maçônica falando a respeito de geometria sagrada. E lá na apresentação original está a referência, tá? Eu vou ler para vocês, jogo rápido aqui, a respeito desse símbolo aqui, que é o Teiji, tá? É nesse livro aqui, que é o Tao Te Ching, tá? Que ele faz aqui uma rápida... O autor é o... Desculpa. É pelo tradução e notas do Humberto Holden. E ele que fala a respeito do Teiji, que é esse símbolo. Então, a bipolaridade complementar do cosmos, que permeia toda a filosofia de Lao Tse, é maravilhosamente simbolizada pelo antiquíssimo diagrama chinês chamado Teiji, estampado na capa desse livro, tá? Esse símbolo que a gente está vendo aqui na nossa frente. Então, analisando a gênese desse símbolo, podemos dizer: o círculo incolor e vácuo representa a tese do absoluto Brahman, a divindade como puro ser. Então, vamos imaginar só apenas a circunferência, tá certo? Como está aqui no livro. Bom, este círculo incolor e indefinido do absoluto evolve rumo aos relativos do devir, aparecendo como positivo e negativo, o yin e yang, masculino e feminino, céu e terra. O simples ser de Brahman tornou-se o criador Brahma, iniciando o drama da evolução. Estas duas antíteses amadurecem na síntese, como a tese inicial, integrando-se nela sem se diluir, de maneira que a tese cósmica, passando pelas antíteses telúricas, culmina na síntese cosmificada. Então, novamente, estamos falando do 3, né, como a Célia Petain falou aqui. Petain, que é a tese, antítese e síntese. Tá? A gente pode olhar isso tudo, né, nesse símbolo também. O que se dá automaticamente no cosmos sideral pode acontecer espontaneamente no cosmos hominal, pelo poder criador do livre-arbítrio humano. O Teiji simboliza a quintessência da filosofia de Lao Tse, o alfa e o ômega de Tao, e da mentalidade chinesa, coincidindo basicamente com a nossa filosofia universica, tá? Então, eu encontrei essa informação recentemente, né, nesse livro aqui, que no Tao Te Ching eu não tinha lido ainda a respeito desse símbolo, eu achei ele bem bacana, né? E a gente entender que a gente não está vendo, né, os efeitos, a gente tem que enxergar, né, além do símbolo, né? Aquilo que a gente estava falando lá no começo, não enxergar a forma em si, né, mas o espaço que a compõe, né? A gente consegue enxergar o 3, né, em vez do 2 aqui. Bom, bora lá. Toros e os números 3, 6 e 9. Bom, na ciência da anatomia da matemática do toros, existe um padrão que se repete. 1, 2, 4, 8, 7, 5. Já vou explicar como que isso funciona, tá? Os números 3, 6 e 9 não estão presentes nesse padrão. O cientista Marco Rodin acredita que esses números representam os vetores da terceira e quarta dimensão. O 3 e o 6 da terceira e o quarto indo para a quarta dimensão.
Tá? Como que funciona essa matemática do torus? Tá? O 1 mais 1 é igual a 2. O 2 mais 2 é igual a 4. 4 mais 4 é igual a 8. 8 mais 8 é igual a 16. 16 mais 16 é igual a 32. 32 mais 32 é igual a 64. Tá? Mas, ó, o 8 mais 8, que é igual a 16, se a gente reduzir, vai dar o número 5. Então, a gente vai ter o 1, 2, 4... O 8, que é formado pelo soma do 4 mais 4, só que o 8 mais 8 dá 16, que reduzindo dá 5. Então temos 1, 2, 4, 8. Desculpa, 1 mais 6 é 7, não é 5. Viajei aqui. 1, 2, 8, 7. E o 32, que é 16 mais 16, 5. Daí 32 mais 32 é 64, que reduzindo 6 mais 4 é igual a 10, que dá 1. 64 mais 64 dá 128, que somar 1 mais 2 mais 8 vai dar 11, somando 1 mais 1 dá 2. 128 mais 128, 256, que reduzindo dá 4. 256 mais 256 dá 512, que reduzindo é 8. E assim, infinitamente, pessoal. A gente sempre vai ter, dentro dessa reprodução natural, né, essa sequência de números. 1, 2, 8, 7, 5. Tá? Os números 3, 6 e 9 estão fora dessa multiplicação natural. Tá? Então, vamos lá. O padrão de repetição do 3, 6 e 9. 3 mais 3 é igual a 6. 6 mais 6 é igual a 12, que reduzindo é 3. 12 mais 12 é 24, que reduzindo vai dar 6, que é o 2 mais 4. Então, o que a gente observa aqui? Que o 3 e o 6, eles vão sempre, né, dentro da reprodução deles, né, voltando a eles mesmos. Então, temos 3, 6, 3, 6, 3, 6, 3, 6, infinitamente. E o 9 não aparece. O padrão de repetição do 9, ele só aparece quando ele é multiplicado por ele mesmo. Tá? Então, 2 vezes 9 é 18, 1 mais 8 é igual a 9. 3 vezes 9 é 27, onde 2 mais 7 é igual a 9. 4 vezes 9 é 36, 3 mais 6 é igual a 9. Enfim, e assim infinitamente, tá? Nos textos sagrados, o 9 é referido como onipotente, tá? Então, o fluxo da energia do Torus se desenvolve num círculo com o 9 no topo e em sentido horário, tá? Se a gente colocar a sequência do 1 ao 8, seguindo os padrões citados anteriormente, a gente vai obter o fluxo de energia no Torus. A bobina de Tesla demonstra esse padrão. Tá? A sequência 1, 2, 8, 4, 1, 2, 4, 8, 7, 5 se conectam formando o símbolo do infinito, tá? Que a gente pode ver representado nessas imagenzinhas aqui de cima. Então, pessoal, vamos olhar, tanto para a imagem direita como a esquerda, as duas são iguais, que os números foram colocados na sua sequência natural. Tá? A gente tem o 9 em cima, daí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Então, se a gente for unir esses pontos, tá, dentro dessa circunferência, a gente vai ter esse símbolo. 1, 2, 4, 8, 7, 5. Volta para o 1. 1, 2, 4, 8, 7, 5. Volta para o 1. 1, 2, 4, 8, 8, 7, 5. Né? Isso daí, se a gente der uma esticadinha, né, ele fica o símbolo do infinito. Tá? Então, o 3 e o 6 não se conectam, tá, na base, mas formam um triângulo com o 9 no topo. O 3 e o 6 sempre estarão com o 9 no comando. Os 3 e o 6 sempre oscilam entre um e outro, como a gente viu na soma deles, pois, como já vimos, ao dobrá-los, sempre obteremos eles mesmos. Eles não se conectam entre si, mas se conectam com o 9 no topo. O padrão gerado é o seguinte: 3, 9, 6, 9, 3, 9, 6, 9, 3. Então, a gente pode considerar que o número 3, ele está organizando o 1 e o 2, né? O 1, 2 e o 4, e o número 6, ele está coordenando o 8, o 7 e o 5. Tá? Mas com o 9 sempre no comando lá em cima. Então, a gente pode considerar o fluxo 1, 2, 4, 8, 7, 5 como a terceira dimensão ou o campo dos fenômenos. Tá certo? Então, isso daqui é uma imagem de Tesla, né, onde que a gente tem o triângulo, a gente tem uma imagem da bobina de Tesla e essa espiral, né, de Fibonacci fazendo todo esse fluxo da energia, né, porque o Torus, ele tem esse movimento. O Torus, ele seria a esfera em
4 dimensões, tá? Todos os poliedros de 4 dimensões, eles também são chamados de politopos, tá? Eles têm como uma propriedade a mais o movimento, né? Porque os nossos poliedros de 3 dimensões, eles têm altura, largura e profundidade, né? É sugerido, né, pelos matemáticos, o pessoal que trabalha com esses poliedros da 4ª dimensão, como tendo um movimento, como sendo, né, uma propriedade a mais desses poliedros, tá? E o torus, o que ele é? Ele é aquela rosquinha do donut. A gente tem o ponto, depois a gente tem a circunferência, depois a circunferência né, em 2 dimensões, a circunferência em 3 dimensões é a esfera, e se a esfera invaginar, né, tanto o polo norte quanto o polo sul se unindo no centro, ele vai formar o torus, tá? E o torus, dentro do que a gente viu nessa matemática do torus, ele tem esse movimento nessa espiral, é uma espiral, né, que ela faz esse movimento aqui. Quando a gente fez a apresentação, a gente até pegou um copo de água, né, e a gente fez esse movimento, né, com o copo aqui, né, sem derrubar a água. Não sei se vocês estão me vendo aí, né, me movimentando, fazendo o movimento dessa espiral. Bora lá. Eu tirei, pessoal, o slide que tem toda a matemática do torus, porque ela é bem complexa, tá? Mas ela demonstra como que essa oscilação entre esses números, né, eles geram todo esse movimento, tá? Então, vamos lá, pessoal. A gente está indo agora do 2 para o 3. Tá? A gente viu que dentro da Vesica Piscis, né, que é uma das nossas formas mães, né, a gente já encontra o triângulo também, fora, né, várias outras formas geométricas e muitas outras informações, como a raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5. Né? Então, vamos lá. O triângulo nasce, né, na Vesica Piscis. Está bem representado aqui nessas imagens. Bom, o triângulo, 3 lados, 3 ângulos, é a forma mais simples que podemos encontrar em 2 dimensões, porém é uma das mais respeitadas e utilizadas em todas as civilizações e em todos os tempos. Por ser formado por apenas 3 segmentos, ele também faz alusão às várias tríades, como, por exemplo, o início, o meio e o fim, o corpo, a alma e o espírito, o homem, a mulher e a criança. A sua ligação com o número 3 simboliza a perfeição e a unidade. Na generalidade das culturas e das civilizações, a apreensão e a compreensão do homem sobre o mundo, sobre o real e o espiritual, sempre repousou num sistema triádico. Isso daqui é da simbologia do triângulo do Antônio Jorge, publicado lá. Tá aí. Bom, o triângulo compõe a forma como criação. Bom, a forma geométrica que expressa a tríade é o triângulo. Como você pode constatar, a expressão geométrica do 3. O triângulo constitui o princípio de todas as figuras, o primeiro padrão geométrico da vida, pois o triângulo é a primeira figura plana na geometria, que intervém na formação do mundo em 3 dimensões, o mundo dos sólidos geométricos. O triângulo equilátero, de ângulos e lados iguais, portanto, com seus vértices, né, com seus vértices equidistantes. Veio a representar a harmonia absoluta em equilíbrio perfeito. Tem que arrumar esse slide. Bom, os números dos triângulos. Bom, pessoal, esse é um puxão de orelha, tá? Qualquer estudante sério da geometria sagrada que queira aprender a matemática da forma física ou a linguagem universal das formas e padrões devem compreender as informações contidas nos triângulos. Bora lá! Isso daqui é só uma parte das informações que estão contidas nos triângulos, tá? Então, vamos lá. Uma delas são os números dos triângulos, que é uma série infinita. O triângulo 1, o número 1 do triângulo, poderia ser bem representado, né, por essa esfera que está aqui embaixo. Tá certo? O número 2 do triângulo é o 1 mais 2. Porque para a gente poder sustentar, né, essa esfera, uma esfera em cima precisa dessas outras duas embaixo. Então, o número 2 do triângulo é o 3. Aí, o número 3 do triângulo é o 6. Porque para eu segurar essa estrutura, eu posso colocar mais 3 esferas. Elas se encaixam aqui, né, e formam novamente um triângulo. Então, vamos lá. Número do triângulo 1 é 1. Número do triângulo 2 é 3.
O terceiro número do triângulo é 6, o quarto número do triângulo é o 10, tá? Que também ela representa a tetráquides pitagórica, que, enfim, dá para fazer uma palestra inteira falando só sobre a tetráquides pitagórica também, que ela tem muitas informações, mas ela está representada por essa imagem aqui do lado direito, né, que são esses 10 pontinhos. Então, a gente pode ver que se eu pegar esse triângulo enfim, ir formando ele com esferas, né, eu vou ter 10 esferas que formam esse triângulo, né? Então, o número de triângulo 5 é o 15, o número do triângulo 6 é o 21, sempre seguindo nesse mesmo raciocínio, tá? Bora lá. Frequência dos triângulos. A gente tem a frequência do triângulo como a subdivisão dos triângulos em seus pontos médios das suas linhas laterais. Por outro lado, pessoal, se eu pegar aquele mesmo triângulo e nessa linha lateral eu achar o ponto do meio, na lateral do outro lado, o ponto do meio, e da base eu achar o ponto do meio e unir elas, eu vou ter um triângulo interno, tá? Mas a frequência dele vai ser o 2 vezes 2, porque eu tenho dois lados, né, em cada linha. Então, 2 vezes 2 é 4. Eu vou ter 4 triângulos internos dentro de um triângulo. A mesma coisa se eu dividir essas linhas laterais em 3, tá? Então, vamos lá. Nessa terceira imagem do triângulo aqui, eu dividi a linha lateral em 3 lados, com 2 pontos. Então, 1, 2, 3. Aí, o que acontece? 3 vezes 3 é igual a 9. Isso daí é a frequência do triângulo. A mesma coisa acontece com o número 4. Tá? Se eu pegar essa forma geométrica, separar ela em 4 partes, através de 3 pontos, né, na linha lateral, né, e unir elas, eu vou ter 16 triângulos dentro desse triângulo. E essa relação da frequência dos triângulos é a mesma relação com os quadrados, né, como a gente pode ver nessas imagens aqui embaixo, tá? E essa é uma relação belíssima entre essas formas, né, que são básicas dentro da geometria sagrada. Essa relação do triângulo e dos quadrados em relação à sua frequência e seus números, tá? Bora lá. O triângulo maçônico, né? A gente tem aqui esses 3 tipos de triângulo, que é importante a gente conhecer também, o triângulo equilátero, isósceles e escaleno, até porque cada um deles vai trabalhar um tipo de energia, tá? Dentro daquilo que a gente estava falando, de que cada forma teria a sua energia, né? E daí poderia ser utilizada de uma maneira mais consciente e mais eficaz. Bom, o triângulo na maçonaria simboliza o desenvolvimento e amadurecimento espiritual, sendo que sua base significa a duração e seus lados representam a luz e as trevas. Ele também simboliza a fé, a esperança e a caridade. Para esta sociedade discreta, né, os triângulos têm o seguinte significado. Triângulo retângulo significa o elemento água. Eu não botei... Ah, tá aqui o triângulo retângulo do lado. O triângulo isósceles, de 2 lados iguais, simboliza o elemento fogo. E o triângulo escaleno, de 3 lados diferentes, simboliza o elemento ar. Tá? Isso daí foi tirado do dicionário dos símbolos, né, nesse endereço aqui na internet. Tá certo? Bom, essa imagem aqui eu já retirei do livro do Jesus Aton, da Geometria Sagrada, que ele fala que esses 2 triângulos, né, um apontado para cima e um apontado para baixo, esses 2 triângulos equiláteros, um apoiado sobre a base e o outro invertido, manifestam, portanto, a relação harmoniosa dos opostos, sintetizando o famoso axioma hermético, como é acima, assim é abaixo. Em sua unidade, são a expressão gráfica da lei do equilíbrio universal e, igualmente, a expressão da vida. A gente também tem essa representação do triângulo apontando para cima, sendo o triângulo masculino, e do triângulo para baixo, representando o triângulo feminino, sempre esclarecendo que quando a gente fala em masculino e feminino em geometria sagrada, a gente não está falando de gênero, em si, como qualidade de energia, né, sendo o masculino sempre aquela energia atuante, e a energia feminina como a receptora, geradora, né? Então, explicado. Tá, mais alguns triângulos. Triângulo equilátero para cima. Com os 3 lados iguais representam o masculino e o elemento fogo. Para muitos povos antigos, como por exemplo os praticantes da alquimia. Para os povos hititas, simbolizavam saúde e bem-estar, além de estar
atrelado ao sol e à fertilidade. Para os maias, representava a montanha sagrada na arte pueblo. Tá, o triângulo equilátero apontando para baixo, como um símbolo da mulher. Ele representava o órgão genital feminino na Índia, Grécia e Roma antigas. Também simbolizava o elemento água. Tá. Triângulo ponta com ponta. Quando dois triângulos eram colocados ponta com ponta, eles simbolizavam o masculino e o feminino, a terra e o céu, quando se tocam. Né? E quando eles se tocam, o espírito e a matéria, né? Se bem que aqui está... Bom, viajei, desculpem. Bom, triângulo base com base. Essa junção de triângulos representa o crescente e o minguante da Lua. Aqui a gente tem que colocar os dois triângulos, um ao lado do outro, formarão um paralelogramo de 4 lados, ou um quadrado multiplicado. Opa! Aqui. Tá. Os triângulos na alquimia. Na alquimia, os 4 elementos são representados por triângulos equiláteros, com 3 lados iguais. Bom, aqui a gente tem o triângulo apontando para cima o fogo, para baixo a água, o para cima cortado o ar e o para baixo cortado terra. 3 também são os elementos da grande obra alquímica, o enxofre, o mercúrio e o sal. Aqui. Bom, voltando novamente naquele livro, né, que eu já citei aqui, falando sobre o tris, que é a numerologia e o triângulo divino, ele também tem esse texto aqui, que a linha vertical representa simbolicamente o espírito descendo na matéria, ou a energia saindo da divindade. Tem qualidades masculinas, é emanante, dinâmica, energética, fogosa, aprumada e dominante. Toda energia tem uma polaridade oposta, que é a linha horizontal, e o símbolo disso é a linha vertical, que representa a energia da alma. O feminino... Nossa, aqui está escrito errado, que é a linha horizontal, né, que representa a energia da alma. Desculpa, que representa a energia feminina. Então, vamos lá. A linha horizontal é um símbolo disso, em relação à linha... Desculpa, eu que viajei aqui na leitura. Então, a linha vertical representa a energia da alma, e a linha horizontal representa o feminino, as qualidades receptivas e absortivas da Mãe Terra. Essa linha é um símbolo antigo da matéria e do mundo material. O triângulo é a primeira forma fechada que pode ser feita com linhas simples. Representa a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, Pai, Mãe e Deus, Pai, Mãe e Filho, Espírito, Alma e Mente, superconsciência, subconsciente e consciência. Então, vamos lá. Dentro desse mesmo livro, também fala da estrela de Davi, né, que são esses 2 triângulos entrelaçados, né, no diamante do filósofo, ou estrela de Davi. A geometria envolve o axioma, assim como em cima, assim é embaixo, né? Novamente fazendo referência, né, a Hermes Trismegisto lá no Caibara. Bom, somos feitos à imagem de Deus. O triângulo superior, o diamante do filósofo, é o Pai, Mãe, Deus, que é refletido no triângulo inferior invertido, por Pai, Mãe, Filho. O triângulo superior é o mundo espiritual e o triângulo inferior é o mundo material. A divindade superior é refletida no mundo material inferior. Por isso, aquilo que vemos no mundo material é apenas um reflexo da verdade. É como quando olhamos fixamente para as profundezas de um lago tranquilo, numa floresta, pensando que as imagens que vemos são a verdade única, se bem que tais imagens poderão ser distorcidas pelo vento que sopra na superfície da água. No nosso corpo material, somos meros observadores das sombras lançadas nos muros das cavernas de Platão. Vivemos no mundo de ilusões e vemos as coisas de cabeça para baixo. Pessoal, dá para a gente divagar bastante em cima desse texto, né, com relação à superficialidade, né, dessa água do lago, representando a materialidade, né, em como qualquer vento pode, né, gerar distorções, né, nessa superfície. Nossa, dá para a gente pensar na nossa vida, né? Quantas coisas que a gente achava que era de uma maneira, aí um ventinho, né, que veio, né, de um movimento, mostrou que tudo aquilo não representava, né, nada daquilo que a gente achava, né? Bom, sem divagações, vamos voltar aqui à nossa apresentação.
Bom, na geometria, confirma a teoria de que vemos apenas a metade da verdade. Bom, as seguintes são verdades matemáticas. A soma dos ângulos de um triângulo é 180 graus, tá? De qualquer triângulo, seja ele qual for. Equilátero, isósceles, escaleno, se a gente somar os ângulos internos, sempre vai dar 180 graus. A soma dos ângulos de um quadrado é 360 graus. São 4 ângulos de 90, né? 4 vezes 9, 36. E um círculo contém 360 graus. Muitas pessoas, né, muitas leituras que a gente vê a respeito da geometria sagrada, fala que o quadrado, né, como a gente viu até, na verdade, um pouquinho antes, também seria, né, a representação, né, de Deus na matéria, né, porque a soma desses ângulos internos é 360 graus, como é também no círculo. Agora, só adiantando o que está falando aqui, o triângulo tem 180 graus. Então, se a gente juntar dois triângulos, a gente vai ter os 360 graus. Tá? Então, fazendo essa analogia com a representação do plano espiritual, com o seu reflexo na matéria, para a gente ter uma percepção, né, do geral, do que seria realmente isso tudo, a gente teria que unir esses dois triângulos, tá? Gerando a estrela de Davi, que daí seria, sim, uma representação da totalidade, né, do divino e da matéria. Pessoal, é importante que a gente, quando olha para a estrela de Davi, né, novamente chamando a atenção para aquela proposta da gente não enxergar apenas a forma, mas do espaço que a contém. A estrela de Davi é uma representação também do Merkaba. Cadê? O Merkabinha estava por aí. Que também, na verdade, nada mais é do que um cubo, né, que também estão lá aos 360 graus, um quadrado que é uns 360 graus. Tá? Bom, a gente vai ver isso mais para frente. Imagens relacionadas ao triângulo, o olho da providência, que é o olho que tudo vê, também conhecido como olho da providência, é muitas vezes representado dentro de um triângulo e significa o conhecimento divino sobre todas as coisas, ou a onisciência. Mais uma representação do triângulo, que é o nó celta. Esse popular símbolo da cultura celta é representado por um nó que não tem começo nem fim. Ele representa, portanto, a interconectividade da vida, a eternidade, o nascimento, a morte e a reencarnação. O nó celta é também utilizado como um amuleto contra os espíritos malignos nessa cultura e, portanto, serve como um símbolo de proteção para muitas pessoas. Bom, pessoal, a gente vai falar agora sobre o tetraedro, né, que seria a forma tridimensional do triângulo. O tetraedro contém 4 faces, 4 pontas, 6 arestas, tem 720 graus, né, que é a soma dos seus ângulos internos, que são 4 triângulos, soma dos 4 ângulos internos e 180. O número relacionado a ele é 1, as letras A, J e S. Sua cor correspondente é o vermelho, o elemento fogo. Com relação aos elementais, ele está relacionado às salamandras, a estação do ano é o verão, o sentido relacionado dele é a visão, né, porque como a gente já viu, por ele representar o fogo, né, o fogo também é a luz, e com isso, né, por analogia, estaria, né, nos trazendo a visão daquilo que está na escuridão. Né, no corpo, ele traz um impulso elétrico do coração-cérebro, né, ele também pode fazer essa conexão. Né, o triângulo para cima e o triângulo para baixo, né, no coração, fazendo a estrela de Davi, fazendo a união, né, de todos os chakras, né, o coração sendo o 4º chakra, né, com a estrela de Davi, unindo os chakras inferiores com os chakras superiores. Bom, com relação ao chakra, ele está relacionado ao plexo solar, né, por ser fogo e tal, tem tudo a ver, né, com o terceiro chakra. Bom, o tetraedro traz, né, como energia a força de vontade, a aceitação, a autoestima, coragem, paixão, assertividade, sexo, energia, iniciativas, mobilidade e estabilidade, criação, destruição e renovação. Tá. Com relação à estabilidade, é importante fazer aqui abrir um parênteses, que Buckminster Fuller fala que o tetraedro é a forma mais estável na manifestação. Porque se a gente pegar um tetraedro, né, e forçar uma das suas pontas, ele se mantém estável. Enquanto que se eu pegar um cubo, né, e fizer uma força, né, nessa face superior, ele vai
arcar para um lado ou para o outro, ele vai ficar torto, né? A forma mais estável, já fiz essa experiência, é um tetraedro, tá? Bom, voltando a ele, então, ele injeta paixão e energia. Na meditação, o tetraedro gera o equilíbrio natural entre o corpo físico e o espiritual, né? Até porque, como a gente já viu, pai, mãe, filho, alma, espírito e espírito, alma e corpo, né? Ele traz enfim, esse agregado, né? Ele gera a personalidade integrada, o físico, mental e espiritual. Bom, uso. O sólido, né, o tetraedro, pode ser usado virado para cima, tirando fogo, ou virado para baixo, colocando fogo. Ele pode ser retirado para tirar um pelo encravado ou inflamação. Tá com uma espinha lá, bota, né, tá inflamada, tá quente, né, bota o tetraedro para cima para ele tirar o fogo. Tá joia? Ele trabalha bem o triângulo prânico, o timo sendo pai, o timo mãe, né, o baço, o pâncreas pai e o fígado filho. Tá? Trabalha bem questões vasculares, venosas e cardíacas, e se colocado nos pés, faz seguir o caminho. Tetraedro ao fogo, ilumina e traz a visão, né, para que a gente possa seguir um caminho consciente. O tetraedro estrelado, né, gera o Merkaba, ou veículo de luz, que gira em sentido contrarrotatório. Pessoal, eu vou pegar, jogo rápido, o Merkaba está aqui. Tá? Só para vocês entenderem do que a gente está falando. Tá? Esse aqui é o Merkaba, então. Que a gente pode ver que a gente tem um tetraedro virado para cima, tá? E um tetraedro virado para baixo. No Merkaba, o que ocorre? Um tetraedro giraria num sentido e o outro tetraedro giraria num outro sentido, gerando um campo de energia de contrarrotatório, né? Bom, já fiz várias vezes esse alerta para que as pessoas que praticam a meditação do Merkaba, tá? É uma meditação para meditadores muito adiantados, tá? Porque a energia gerada por esses campos contrarrotatórios, né, desses dois tetraedros, ele pode gerar um rompimento, tá, nos nossos centros energéticos. E esse rompimento ocorreria um pouco abaixo do coração, aqui do nosso quarto chakra, tá? Então, é importante, antes de praticar a meditação do Merkaba, de ativar esse veículo de luz interdimensional, o pessoal viaja para outras dimensões, é muito doido, é muito legal, tá? Mas é importante que pratique muito a meditação do Torus, do nosso Torus pessoal, onde que a gente integra todos os nossos centros energéticos, a gente respira por cada um deles, gera o tubo de luz, depois que isso estiver muito, enfim, estabelecido dentro do processo de meditação, aí começar a gerar os tetraedros, tá? Para gerar o Merkaba e daí esse veículo de luz, né, interdimensional. Bora lá. Bom, o tetraedro também é a evolução da realidade em consciência, tá? Se a gente unir o centro das 4 esferas, a gente vai gerar um tetraedro, tá? Então, a gente tem a integração aqui do número 4 com o número 3 também. A gente tem aqui as 3 bolinhas de ping-pong, né? A gente tem aqui, né, como sendo a terceira divisão celular, né? A primeira gerando 2, e a segunda, na verdade, desculpa, a segunda divisão celular, daí gerando 4 células, né? Todos nós já fomos um tetraedro nessa vida, né? Quando a gente era um embriãozinho lá, nós já fomos tetraedro, meu povo, e nós já fomos um Merkaba também, tá? Eu já vou mostrar depois para vocês o Merkaba em outro slide como 8 células, é muito legal. Então, vamos lá. Na geometria molecular, né, a gente pode observar aqui também uma molécula de carbono, também sempre fazendo 4 ligações e gerando o tetraedro. Essa forma geométrica, ela está em inúmeras ligações moleculares, tá? A gente observa muito o tetraedro nessas ligações atômicas, né? Formando tudo que a gente conhece também no plano manifestação. O tetraedro também, né, como a gente falou, que ele está relacionado ao fogo, ele é muito utilizado, né, com esses símbolos aqui, que o fogo é uma reação química exotérmica, denominada de combustão, é uma reação de oxidação rápida de material combustível, e tem como resultado a liberação de calor, luz e subprodutos da combustão, né? Não é à toa que esse símbolo também é utilizado, né, para representar o fogo. Bom, dentro do tetraedro, né, na junção desses 2 tetraedros, o masculino apontando para cima, o feminino apontando para baixo,
né, a gente também encontra o octaedro, dentro do tetraedro, né, que são formados também, se a gente pegar 4 triângulos e formar um tetraedro, né, que a gente tem 1, 2, 3 e o quarto triângulo aqui na parte de trás. A gente vai ver que a forma interna é um octaedro, que dentro dos sólidos platônicos ele representa o ar, ou seja, o ar alimentando o fogo também. E, né, o Merkaba, como a gente acabou de ver, sendo formado por 2 tetraedros, um virado para cima e outro virado para baixo. Bora lá. Pessoal, esse slide eu encontrei, né, preparando essa revisão, e também tem o Tesseract do tetraedro, que seria esse politopo, que é esse polígono da 4ª dimensão. Né? Isso daqui existe uma animação onde a gente vê, né, o tetraedro se autogerando na 4ª dimensão. Tá? É bem bacana, se vocês procurarem na internet, dá para ver esse filminho, né? Todo esse movimento, ele se transformando do tetraedro em tetraedro. Tá, deixa eu falar uma coisinha também a respeito dos sólidos platônicos, que o tetraedro é considerado uma forma que tem os 2 sexos, que agora me fugiu o nome. O cubo e o octaedro, eles são formas complementares, mas são masculinas. Se eu expandir o cubo, eu vou chegar num octaedro. E o mesmo acontece com o icosaedro e o dodecaedro. Eu tenho essas formas aqui, mas elas estão bem complexas, porque foi expandido. Mas eu vou pegar do tetraedro aqui, porque se eu expandir o tetraedro, eu sempre vou obter tetraedros, tá? Eu comecei com um tetraedro pequenininho aqui dentro, aí eu peguei essas 4 faces, transformei cada uma dessas faces triangulares num tetraedro, depois eu peguei novamente essas 4 faces triangulares, transformei em outro tetraedro, ele nunca vai formar outra forma, à medida que a gente for expandindo ele. Né? Então, ele sempre vai ser um tetraedro. Joia? Enquanto que um cubo, se eu ampliar ele, se eu, enfim, pegar cada face do cubo, que é um quadrado, e pegar com o mesmo comprimento que tem cada uma dessas laterais, né? Vou formar uma pirâmide em cima, se eu juntar a ponta dessas pirâmides, eu vou ter um octaedro. E essa daí enfim, é a evolução natural desses sólidos platônicos. Sólidos de Arquimedes. Pessoal, só existem 13 sólidos de Arquimedes, tá? Eles são belíssimos também. São essas formas que estão sendo apresentadas aqui. Então, existem apenas 13 sólidos arquimedianos e todos são obtidos por operações sobre os sólidos platônicos. Tá? Sólidos platônicos. Tetraedro, cubo, octaedro, icosaedro e dodecaedro. Tá? Eles podem ser obtidos por meio de uma sucessão de cortes chamados truncaduras. Então, eles denominam-se poliedros truncados ou poliedros de Arquimedes, aqueles poliedros platônicos, na qual fazemos cortes em seus vértices. Esses cortes devem ser polígonos regulares. Tá, se a gente pegar uma dessas imagens aqui, um tetraedro truncado, né, se eu cortar cada uma dessas pontas de cima do tetraedro, eu vou obter o tetraedro truncado. O cubo octaedro, que é essa imagem aqui, ó, que essa segunda que está aqui, eu obtenho ele através do truncamento de um octaedro. Se eu pegar o octaedro que está aqui, né, e cortar cada uma dessas pontas, eu vou obter o cubo octaedro, que segundo o Bunkmeister-Fuller é uma protoforma geométrica. Né? Através dela a gente obtém a matriz vetorial isotrópica, que aqui no centro teria um ponto de onde os vetores que partem dele teriam exatamente a mesma distância para cada um dos vértices. Então, esta seria a protoforma geométrica que possibilitou a criação da matéria. Isso é a visão de um físico geômetra extremamente, enfim, ganhou o Nobel, o cara é extremamente inteligente e vale a pena conhecer um pouco a respeito da vida dele. Então, esse é o cubo octaedro. Tá? Voltando então. Os demais, o cubo achatado, do dodecaedro achatado, são obtidos por nubificação de sólidos platônicos. O que é a nubificação de um poliedro? É uma operação sobre um poliedro que permite obter outro poliedro. Essa operação consiste em afastar todas as faces do poliedro, rodar as mesmas em um certo ângulo e em preencher os espaços vazios resultantes com polígonos. O cubo octaedro apresenta essa característica também.
Porque, olha, ele tem um quadrado aqui, um quadrado aqui, um quadrado aqui, são 6 quadrados. Então, se eu fizer essa esnubificação de um hexaedro, né, se eu pegar, por exemplo, esse quadrado que está aqui, né, ele estaria formando essa face aqui do hexaedro. Mas eu rotacionei ele, né, como eu rotacionei para cá, e formei um triângulo. Né? Então, eu gerei um outro poliedro, um outro polígono. Então, um cubo-octaedro, ele é um octaedro truncado ou um hexágono esnubificado. Essa foi foda. Bora lá. Então, aqui tem uma rápida explicação, né, do tetraedro truncado, como a gente corta, né, o hexaedro, né, que a gente pode fazer também um cubo truncado ou o hexaedro esnubificado, que vai virar o cubo octaedro. E aqui a gente tem os poliedros platônicos, tá? Pessoal, essa imagem é super fofinha, também está lá na internet, que são os origamis, né, feitos com poliedros, enfim, são poliedros estrelados, né, mas são origamis, é muito, muito gostosinho de fazer também esse tipo de trabalho. Bom, pessoal, a gente está chegando na última parte da nossa revisão, estamos no slide 113, acho que já deu mais de 2 horas, né? Peço desculpas, ele ficou realmente longo, mas é que o conteúdo é bem extenso, e mais uma vez eu chamo a atenção de que cada um desses temas, eles se aprofundam muito mais, tem muito mais informação, tá, que pode ser explorada. Bom, pessoal, acho que vamos pular um pouco desses slides, né, que tem muita coisa escrita. Ah, tá aqui a palavra que eu estava procurando, né, que fala que o tetraedro ele é um andrógeno, tá? Então, os sólidos platônicos, né, eles têm enfim, essas características até dessas energias, né? Então, vamos falar direto do número 4. Bom, esse desenho que está do lado é um desenho caligráfico zen japonês que representa harmoniosamente a criação mediante a simples progressão da unidade do círculo, passando pelo triângulo até a forma manifesta do quadrado. Tá? Então, a gente pode ver, né, tudo isso que a gente está falando, né, nessa apresentação, né, como que a matéria vai ser apresentada. É um desenho belíssimo, vale a pena, às vezes, ficar olhando para ele e entender, né, começar a olhar para essas formas, entendendo o que elas estão representando ali. Tá joia? Aqui a gente tem, né, nessa imagem superior direita, né, uma outra representação do círculo, do triângulo e do quadrado entrelaçados, e as relações harmônicas, né, de um triângulo circunscrito, inscrito num quadrado, né, e de um quadrado circunscrevendo um círculo. Tá, mas essa imagenzinha aqui no canto inferior direito, tá, como essas formas elas se relacionam entre si de uma maneira muito harmônica. Bora lá. Então, o número 4. O homem percebeu que havia formado uma família e, portanto, necessitava de abrigo e proteção. Era preciso construir uma moradia, erguer as 4 paredes, ter uma base sólida. O 4 é um número material e simboliza o alicerce, a estabilidade, a construção, a praticidade, a solidez, a estrutura, o trabalho, a rotina, a disciplina. A gente estava vendo que o número 3 lá era o despreocupado, né? O número 4 já tem toda essa outra, enfim, interpretação. Então, na geometria é representado pelo quadrado. A cruz, como símbolo, também está ligada ao número 4. Este é o número da consumação e da manifestação da luz. É o número sagrado dos pitagóricos e é conhecido por eles como a linha reta. Era sobre este número que eles tomavam seus votos mais sagrados. Corresponde às pessoas realistas e equilibradas, aqueles em quem sempre se pode confiar. Falta-lhes a versatilidade e características dos números 1 e 3, mas isso é compensado por seu agudo senso de justiça e pela atenção meticulosa com que consideram todos os detalhes. Tudo que põe ordem na vida tem a ver com o número 4. Tá? Então, para além do 3, entramos no reino da manifestação. Quero chamar a atenção de vocês que, né, o tetraedro que a gente estava relacionando ao número 3, ele tem essa relação
muito harmônica também com o número 4, porque nós podemos dividir, como a gente viu lá na frequência lá dos triângulos, né, o quadrado harmonicamente, um triângulo harmonicamente em 4 triângulos. Tá? E o tetraedro também tem 4 lados, que é uma relação do número 3 com o número 4, tudo se integrando no sagrado da geometria. Bom, então, para além do 3, entramos no reino da manifestação. A tétrade é o primeiro número quadrado depois do 1. Tá? Então, símbolo da Terra e do mundo material. O 4 é a base do mundo tridimensional. O sólido mais simples, o tetraedro, tem 4 faces triangulares, fundamental para o espaço tridimensional, assim como o triângulo é para o plano, formado por 4 pontos ou esferas. Tá? Então, formado por 4 pontos ou esferas. Então, esse daqui é o tetraedro, tá? Que eu peguei essas 4 bolinhas de ping-pong, tá? E colei elas para mostrar como as 4 esferas, né, formam também um tetraedro, tá bom? Bora lá. Número 4, manifestação da vida na matéria através dos 4 elementos, né? Terra, água, fogo e ar. São as 4 forças criadoras da natureza. O número 4 é o portador da chave da natureza. 4 luas, são as 4 estações, né, com seus solstícios e equinócios, são os 4 pontos cardeais, e os seres quadrúpedes também caminham em 4 patas, né? São as 4 forças criadoras do mundo humano interior, sendo o fogo pensamento, o ar sentimento, a água correntes energéticas vitais que condicionam as reações, e a terra a vida material que se manifesta pelas nossas reações. Então, é o pensar, desejar, sentir e agir. Então, são os 4 elementos, né, e os triângulos na alquimia. Então, mais uma, né, relação que a gente pode fazer, novamente, né, com o número 3, que a gente acabou de ver esse slide lá. Então, tétrada. Os pitagóricos viam a tétrada como a primeira a manifestar a natureza da solidez, pois se a mônada era comparada com o ponto, a díade com a reta e a tríade com o plano, os corpos sólidos, isto é, os corpos, surgiram da tétrada, geometricamente relacionada com o quadrado e o cubo. Contudo, os pitagóricos não viam apenas tão somente como um símbolo ou expressão da corporeidade, pois nas palavras de Jâmbico, a tétrada compreende o princípio da alma, assim como da corporeidade, pois dizem que uma criatura viva é animada, assim como está ordenado todo o universo, de acordo com a harmonia. Se o universo é composto de alma e corpo, no número 4, então também é certo que todas as concordâncias são aperfeiçoadas por ele. Bom, a tétrada é a manifestação da tríade na matéria. Deixa de ser 3 para ser 4. 4 triângulos equiláteros menores dentro do maior. A unidade somada ao ternário produz o quaternário e as 3 dimensões, representadas geometricamente mediante o quadrado, na geometria plana, e o tetraedro regular, na geometria espacial. Tá? Então, o quadrado, tá, representa o 4 na geometria plana, e o tetraedro regular representa o 4 na geometria espacial. Segundo esse conceito, mas no livro do Jesus Atom, também era representada pelo cubo, né, o hexaedro. Bom, o quaternário representa igualmente a raiz da ilusão, o mundo das formas materiais. Tá? Então, seria a manifestação na forma. A tetráquites, que é o 1 mais 2 mais 3 mais 4 igual a 10. Então, revendo, né, o 1 sendo a mônada, o 2 a díada, o 3 a trindade, né, ou também tem essa questão da nossa conexão com o espiritual, e o 4 representando a materialidade. Quando a gente soma todos eles, dá 10, só que o 1 mais 0 é igual a 1, ou seja, quaternário pitagórico que retorna à unidade, sendo o Criador uno com a sua criação, tá? Isso daqui é uma afronta, né, a tudo que a Tetráctis tem a nos ensinar, tá? Mas de uma maneira assim afrontosa, isso seria uma explicação muito superficial, básica, tá? Então, novamente, naquele slide que a gente já viu ali no número 3, né, o tetraedro agora sendo relacionado ao número 4.
Agora, segundo, né, o Robert Lawlor, né, mas 3 é apenas um princípio da criação, que forma a passagem entre os reinos transcendente e manifesto, enquanto o 4 representa pelo menos a primeira coisa nascida, o mundo da natureza, porque é o produto do processo procriador, isto é, a multiplicação de 2 vezes 2 igual a 4. Como forma, 4 é o quadrado e representa a materialização. Eu gosto sempre de trazer essa visão desses dois autores, porque elas são bem diferentes, né? E a gente pode trabalhar isso de acordo com o nosso entendimento, tá bom? Então vamos lá, pessoal. Numerologia, o triângulo divino. O 4 é a estabilidade, uma consciência franca, o símbolo da lei, o sistema e da ordem. É a firmeza, a segurança, a estabilidade, é o conservantismo, é o construtor que necessita submeter-se às coisas terrenas, onde a forma e a substância são os elementos predominantes. 4 é a natureza e relaciona-se à terra. A formação do mundo se deu no 4º dia, segundo a história bíblica da criação. A atração que os íons sentiam sobre o 2 conduziram a interação no 3. Agora, sobre o 4, ocorre a inevitável concentração de energias. Acontece a formação. Os íons se dão conta de que não podem mais desperdiçar suas energias e que devem agora começar a colocá-las num sistema produtivo e ordeiro. O 4, portanto, desenvolve uma natureza prática e, através da autodisciplina, compromete-se a um exercício rotineiro, convencional da sua energia. Palavras-chave: forma, trabalho, ordem, praticabilidade, construção, estabilidade, persistência e disciplina. A imagem bonita do quadrado aqui do livro do Robert Lawlor. Então, por definição, o quadrado consiste em 4 linhas retas iguais que se unem em um ângulo reto. Mas outra definição mais importante é de que o quadrado é o fato de que qualquer número multiplicado por si mesmo é um quadrado. A multiplicação, isso eu poderia mostrar para vocês através dos quadrados mágicos, tá? A gente vai falar sobre isso um pouco mais para frente. Então, a multiplicação é simbolizada por uma cruz, e esse símbolo gráfico em si mesmo, uma definição justa da multiplicação. Se cruzarmos uma vertical com uma horizontal, né, dando essas linhas movimentos, unidades de longitude iguais, digamos, por exemplo, 4, verificamos que essa cruz gera uma superfície quadrada. Uma entidade tangível e mensurável assume existência como resultado desta cruz. A cruz pode se transferir simbolicamente para a cruz entre contrários de qualquer tipo, tais como a cruz entre o macho e uma fêmea que dá origem a um novo indivíduo, ou a cruz entre a obscuridade e a luz que dá origem às formas visíveis e tangíveis, ou ainda a cruz entre a matéria e o espírito que origina a própria vida. Portanto, a cruz é uma ação-princípio que o quadrado representa perfeitamente. Bom, o quadrado, então, ele representa equilíbrio na forma, a materialização. Ele está relacionado ao elemento terra, 5º e 9º raios, né, para o pessoal dos raios, sensibiliza o tórax e o abdômen simultaneamente. Ele traz um olhar para um quadrado, traz de volta para a terra, para o momento presente. O quadrado é a divisão do espaço, a estabilidade do mundo, tá? Essa coisa assim de olhar para um quadrado, trazer para o momento presente é bem bacana, porque às vezes a gente começa a divagar tanto, né? A gente está tão lá no plano das ideias, viajando tanto, que se a gente pegar um quadrado, ele realmente te dá essa estabilidade, ele te traz para a ordem, né, para o mundo. Funciona bem. Bom, novamente, qualquer estudante sério da geometria sagrada que queira aprender a matemática da forma física ou a linguagem universal das formas e padrões deve compreender as informações contidas nos triângulos e suas relações com os quadrados. Tá? Então, novamente, aquela frequência dos triângulos é exatamente a mesma frequência, né, dos números, os números dos triângulos e números dos quadrados. Tá? Aqui a gente tem algumas imagens que mostram bem isso. Então, aqui os números dos cubos, né? Os números elevados ao cubo também se referem aos números dos cubos que contêm essas unidades. Então, vamos lá. 2 vezes 2 vezes 2 é 8, né? 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8. Tá? Então, bom, as imagens aqui, né, e os cálculos, eles são autoexplicativos, não vamos perder mais tempo com isso. Porque tem bastante coisa aqui ainda, pessoal.
Bom, o quadrado ao redor de um círculo define um anel celestial, né, cuja área é igual à do círculo incluso. Isso aqui é uma metáfora, né, do mundo celestial, dessa interrelação do mundo celestial e do mundo material. Tá? Aqui a gente tem nessa outra imagem também no canto inferior direito, né, os quadrados dando origem à espiral de Fibonacci, tá? Dentro da sua proporção áurea. Bom, o homem vitruviano também, ele também tem essa relação do círculo e do quadrado, né? O círculo também tem a nossa representação de Deus, né? E o quadrado da manifestação. A gente tem nessa imagem do meio até um triângulo também sendo colocado ali. Aqui algumas imagens divertidas que eu encontrei do homem vitruviano, que é o Pikachu vitruviano, Bob Esponja vitruviano, Caco Sapo vitruviano, o Homer vitruviano, né, segurando, né, o hot dog, a Duff Beer, né, o controle remoto. Enfim, divisão dos quadrados. Eu acho que essa talvez seja uma parte importante dessa apresentação, né? Eu confesso que eu já estou um pouco cansado, minha voz já está até falhando um pouco, né? Fomos ousados nessa proposta de fazer uma revisão num único dia, mas enfim, vamos lá, pessoal, prestar atenção, porque isso aqui é belíssimo. Isso daqui é uma das coisas mais legais da geometria sagrada, que a gente vai estar transformando números em arte, tá? Então, nessa primeira imagem que a gente tem aqui do lado direito, esquerdo, né, a gente vai ver que a gente tem aqui algumas subdivisões dos quadrados. A gente tem o quadrado, né, formado por essas 4 linhas e seus pontos médios. Então, a gente tem essas várias maneiras de conectar esses pontos médios, onde a gente vai girar essas estrelas que estão aqui na parte de cima. Se a gente pegar esses pontos de interseção dessas estrelas, né, e a gente começar a unir eles, a gente vai ter a divisão dos quadrados, né, em 3 partes, nessa interseção dessas linhas unindo os pontos médios, em 4 partes, né, unindo, né, essas linhas formadas por esses pontos de interseção, né, e em 5 lados, em 5 partes, né, formando os quadrados 5 por 5, 4 por 4 e 3 por 3. Tá? Aqui tem aquela divisão, também buscando essas interseções e formando essas estrelas, do 3 por 7 e 2 por 7. 3 por 7, 1 por 7 e 3 por 7. E 2 por 7, 3 por 7 e 2 por 7. E nessa imagem aqui do lado, a gente tem a imagem da Lua, e da Terra embaixo, e a Lua, que está nessa exata proporção. Tá? Então, aquela relação que tem uma cadeia de lojas, né, a galera que viaja para fora conhece, que é o 7-Eleven, né, tem tudo a ver, né, com essa relação aqui da Terra com a Lua também. Tá bom? Então, vamos lá. Quadrados mágicos, pessoal. Super bacana isso daqui. Tá? Eu convido vocês a assistir a apresentação completa, né, que está gravado lá no YouTube. Tá? Que eles foram... os quadrados mágicos são uma maneira fascinante de organizar os números, né, que trazendo ordem ao caos. Tá? A gente tem essas 2 maneiras que estão aqui em cima, que esse aqui é o quadrado mágico mais simples que tem, que é o 3 por 3. Tá? Se a gente colocar os números na sua ordem natural, a gente vai ter esse quadrado mágico verde que está aqui do lado esquerdo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente vai obter a soma do número 15, que é o ideal para esse quadrado 3 por 3, apenas nas diagonais e nessa cruz que é formada por esses números no meio. Enquanto que, nesta organização que está aqui do lado direito, na parte de cima, que é 8, 3, 4, 1, 5, 9, 6, 7, 2, né, a gente vai obter a soma do número 15 de qualquer maneira que a gente some. Diagonal, em cruz, da maneira que for, a gente sempre vai obter o número 15, tá? Então, novamente, isso aqui é uma forma simbólica da gente trazer ordem ao caos, né? Da gente organizar, né, esses números com todas essas energias que eles têm na nossa vida. Então, o quadrado mágico Lu Shu é de origem chinesa, e seu surgimento remonta a mais de 2.800 anos, ou seja, 800 anos antes de Cristo, a galera já estava pirando nos quadradinhos. Bom, o quadrado mágico, desde o seu aparecimento, sempre esteve relacionado ao misticismo.
esoterismo, ciências ocultas, alquimia, etc. Mas foi com o erudito bizantino Manuel Moscopoulos que esse dispositivo numérico tomou novos ares, pois ele percebeu que os quadrados mágicos possuem interessantes relações lógicas e matemáticas em suas construções. Vamos lá. Esse é o quadrado mágico 3x3 que eu estava explicando para vocês, né? Então, a sequência natural dos números, né, não vai ser o mesmo que se a gente organizar dessa maneira, né? Que a gente vai obter a soma do número 15, né, em todas as suas, assim, da forma que a gente puder somar eles. E mais uma vez, chamando a atenção, né, a redução do número 15, né, que sempre é o número 6, né, que ele está trabalhando naquela questão lá do toros, tá? Então, o desafio é termos sempre a mesma soma, né? Adaptá-las ao mesmo número, tá? Bom, pessoal, se a gente pegar agora aquele quadrado mágico, tá? Dentro da sua melhor soma, né? Que é obtendo o número 15, e ligar os números dentro da sua ordem natural, a gente vai obter um certo padrão, tá? Então, 618753294 vai dar sempre 5, sempre 15. Então, se eu ligar o número 1 ao número 2, o número 2 ao número 3, o número 3 ao número 4, eu vou obter essas linhas, tá? Se eu rotacionar, isso seguindo, né? Se eu unir todos esses pontinhos aqui, eu vou obter esse padrão aqui do lado. Na verdade, esse aqui está aqui, nessa primeira imagem, do lado esquerdo, embaixo dos números, tá? Depois que eu obter esse zigue-zague, eu posso rotacionar eles, né, em ângulo de 22,5 graus. Eu vou rotacionar eles várias vezes até obter essa mandala que está aqui do lado, tá? Então, a gente vai estar transformando, na verdade, essa sequência numérica em arte, né? Porque a gente consegue, através depois dessa disposição desses padrões numéricos, né, obter várias, né, imagens, vários diagramas, e, enfim, são belíssimos, né? A gente pode observar isso enfim, na arte no mundo inteiro, nos azulejos portugueses, né, que tem uma inspiração, né, na matemática árabe, né? Bom, e assim vai. Bom, quadrado mágico número 4x4, né, que o número de ordem dele é o 34, esse é o quadrado de Duret, que tem a ver com aquele renascentista alemão, né, que a gente falou um pouquinho mais lá, que ele também, né, nos presenteou, né, com o pentágono surgindo, né, da Vesica Piscis e tal. Então, o quadrado de Duret, ele tem essa característica aqui, que a gente tem várias informações dentro dele. Todos esses padrões que estão nesses quadradinhos aqui do lado direito embaixo, eles são obtidos, né, nesse quadrado de 4x4. Ou eu estou unindo, né, os números pares, ou eu estou unindo, né, enfim, todos esses padrões são obtidos a partir desse quadrado. Bom, a gente tem mais outros quadrados mágicos, e à medida que a gente vai, né, trabalhando com eles e fazendo essa união, né, nessa sequência natural dos números em linhas, a gente vai obter, né, um monte de coisa, entre elas também fugiu o nome agora, esse lugar que a gente entra e se perde para sair, que é mais ou menos onde é que eu estou chegando nesse momento. Bom, enfim, vocês entenderam, né? Dá para ver as imagens aqui. Nossa, deu branco mesmo, desculpem. Bora lá. Então, aqui a gente tem vários... Nossa, como é que chama isso mesmo? Labirintos, desculpem. Pessoal, tem aqui a construção desses labirintos. Lá naquela outra apresentação, né, a gente mostrou como é que constrói cada um deles, tá? Mas aqui é mais ou menos graficamente como é que a gente faz, tá? Então, os quadrados mágicos também estão relacionados a planetas e a elementos químicos, né? O ferro, o chumbo, o ouro, a prata, né? Então, eles têm todas essas conotações também astrológicas e alquímicas, tá? Aqui a gente também vê como esses números eles estão relacionados aos planetas. Isso aqui foi uma foto que eu tirei de uma tradução que eu estava fazendo de um curso de quadrado de geometria sagrada em inglês,
tá? Eu, enfim, só acabei tirando uma foto do que eu estava escrevendo lá durante a aula, tá? E com os números, né, dentro da linha. Então, vamos lá. O número 1 é o uno. O número 2, né, colocando nessa sequência natural, que é o 2 e o 3, o número 5 está relacionado à sabedoria, que é o Shamah, o número 5. O 3 vezes 3, né, que é esse quadrado aqui, o número do quadrado, que é o 4, 5, 6, né, que a gente somar 4 mais 5 mais 6 vai dar 15, está relacionado ao Saturno. O 4 por 4, que é o número 7, 8, 9, né, o triângulo formado por todos esses números, está relacionado ao número 37, 34, que é Júpiter, tá? E assim por diante. Bom, pessoal, vamos falar rapidinho aqui do hexaedro, já terminando a nossa apresentação. Então, o hexaedro é formado por 6 faces, 8 pontas, 12 arestas, a soma, né, dos seus ângulos internos dá 2.160. O número relacionado a ele é o número 4, as letras D, M e V, a cor verde, o elemento terra, os elementais gnomos, a estação do ano é o inverno, o sentido é o tato, tá? Tem tudo a ver, né, com terra, com sentir a materialidade. No corpo, ele está relacionado aos ossos e músculos. Novamente, eu acho isso muito, enfim, lógico, né? Porque o osso, o músculo aqui nos traz a nossa sustentação. O reino relacionado a ele é o reino mineral, relacionado ao nosso chakra raiz, a nossa conexão com a terra. O hexaedro, o cubo, utilizando agora essa forma geométrica, ele concentra energia. Ele está relacionado à matéria, terra, estabilidade, força, manifestação, ação física e estabilidade. Meditar com o hexaedro ajuda a manter o foco e retira a tensão e o estresse. Auxilia na reconexão com as energias da terra e da natureza. Bom, o cubo auxilia na diminuição das dores musculares, pernas e costas. Também estimula o crescimento celular. Então, cuidado com pessoas, né, que pode ter uma célulazinha ali aparecendo e tal. Pode ser utilizado para questões que envolvam imóveis, tanto para compra quanto para venda, e para auxiliar e até congelar compromissos financeiros. Não deu conta no mês, galera, de pagar as contas? Depois eles vão me processar por essa informação. Faz a pilha das contas, bota um cubinho em cima lá, pede pro cubo. Cubo, me ajuda a congelar esses compromissos financeiros. Pelo amor de Deus, pessoal, isso aqui eu só encontrei essas informações em palestras, tal, que eu vi, tá? Recomendo manter as contas em dia. Bom, no jardim, né, um cubinho, isso eu já fiz, é super legal, ajuda no enraizamento das plantas e na fertilidade do solo, e pode ajudar a mineralizar a água. Para atrair a riqueza, pode ser utilizado junto com o icosaedro, que é uma forma geométrica formada por 20 triângulos. Se colocado nos pés, ajuda a aterrissar, a ancorar, né? Trazer essa para conexão com a Terra. O cubo é a Terra, enquanto resultante dos 4 reinos e dos 4 elementos. Simboliza símbolo de solidez e resistência, ele sensibiliza a estrutura óssea, está associado ao 9º raio. O cubo também, né? Acho que o mais sagrado e um dos mais belos que a gente tem no planeta é a Kaaba, né? Que literalmente significa cubo, e todo esse movimento de andar em circular ao redor desse cubo sagrado, né, belíssimo, ele tem muito a ver também com a sacralidade, né, da circunscrição do cubo, ou enfim, do quadrado, né, circunscrever o quadrado, isso tem uma conotação simbólica altíssima, né, de altíssimo nível. Tá? O tetraedro e o hexaedro também ele tem simetrias rotacionais. Se eu pegar um cubo e um tetraedro, em algum momento, na projeção da sombra dele, né, eu vou enxergar um cubo com um tetraedro, um quadrado com um tetraedro, né? Ele tem essas simetrias rotacionais. E o octaedro, né, ele está dentro do tetraedro, né, como a gente viu ali no slide anterior. É o tetraedro com o octaedro. Mas um cubo, ou seja, essas 8 esferas, ele também contém o Merkaba, né? Que o tetraedro, Merkaba sendo aqueles 2 tetraedros. E também, pessoal, ele é um hexaedro.
tá? Então, novamente, a gente parar de enxergar só a forma em si, começar a enxergar a energia, a essência por trás das coisas, tá bom? Aqui eu tenho algumas demonstrações gráficas, né, de como o tetraedro está dentro, o Merkaba, ou a estrela tetraédrica dupla está dentro de um cubo. A gente tem esses 26 pontos partindo também em eixos do centro, né, que a gente encontra no cubo. Eu acho isso uma coisa super bonita. Tá? A gente tem aqui nessa última imagem do lado direito embaixo, né, o cubo e o octaedro como sendo as suas formas complementares dentro dos sólidos platônicos. Né, o ovo da vida, né, novamente aqui, que são essas 8 esferinhas, né, formando, né, que são as nossas 8 células originais. Então, a gente já foi um tetraedro, nós já fomos um Merkaba, né, e hoje nós estamos aqui. Tá, o cubo de Metatron também, pessoal, tá, tem a ver com isso aqui. Os octaedros como sendo joias dentro dos cubos, né, porque dentro do cubo, né, a gente viu que essa forma complementar é um octaedro, e a gente tem vários minerais se apresentando nessa forma, e depois eles, dentro do seu crescimento, voltando a ser cubo, né, a pirita, ela vira octaedro, depois ela vira cubo, depois ela vira octaedro, e chega num ponto que ela vira até um dodecaedro. Inclusive, dentro do dodecaedro, nós temos 5 cubos rotacionados. Tá? A gente tem aqui alguns agroglifos, que eu sempre gosto de trazer eles para as nossas apresentações também, em formas de cubo. Pessoal, chegando então no fim da nossa apresentação, confesso que eu estou um pouco cansado. Então, em total humildade, né, a gente vai tentando descortinar esses véus de Maia, tendo nossos olhos como extensão do coração, puro e leve, que enxerga, sente, vibra e pulsa a perfeição e a manda em total coerência para o plano mental, dando o seu verdadeiro significado. Gratidão. Porra, meu, do Uno de volta ao Uno, em serviço, gratidão e alegria. Porra, galera, não sei quem está aí me assistindo, mas parabéns. Eu amei sua apresentação. Felicidades para você. Muitíssimo obrigada, amigo. Eu que agradeço. Quem que está falando? Tá Desculpa, Vilma. Ô, Vilma, muito obrigado pela sua paciência. Daqui a 2 semanas vai ser de meia hora, juro por Deus. Tá bom. Um beijo para você. Fica com Deus. Obrigado, amém. Bom, pessoal, então aqui a gente está encerrando, né, a nossa apresentação. Caraca, meu, 3 horas. Thaís, pessoal que está assistindo, muito obrigado pela presença de vocês. Peço desculpa por ter ficado tão longa, tá? A gente vai subir assim que der esse vídeo lá para o YouTube. Thaís, quer falar alguma coisa? Tranquilo. Eu já caí tantas vezes hoje que eu fiquei até com medo de não conseguir voltar já. Oi. Mas assim, sempre muito bom, né? Ouvir você falando, Cássio. Pô, então, muito obrigado. Fica aqui 3, 4, 5 horas. Não dá, meu. Não. Bom, pessoal, então, alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Gostaria de fazer alguma colocação antes da gente encerrar? Bom, então, me despeço aqui em gratidão, né? Em serviço, gratidão e alegria sempre, tá? Pessoal, por favor, quem tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma coisa, meu e-mail está lá no começo, tá? Mandem no grupo também lá nosso do WhatsApp. E daqui a 2 semanas a gente volta, uma apresentação muito mais rápida, mas dando sequência nessa nossa caminhada, tá? Então, fiquem com o Uno! Que eu vou unir agora com um copo d'água com o meu travesseiro. Um beijo, pessoal.